a política de Trajano para com os cristãos. Primeiro a gente viu o que? Plínio falando para Trajano, agora é Trajano para Plínio. Olha lá, política de Trajano para os cristãos. No exame das denúncias contra os cristãos, querido Plínio, tomaste caminho acertado. Ou seja, ele está elogiando o subordinado. E aí, a respeito desse assunto, ele diz aqui, no exame das denúncias contra os cristãos, querido Plínio, tomaste o caminho acertado. Não cabe formular regra dura e inflexível de aplicação universal, porque cada caso é um caso. Tanto que é que não era todo cristão que ia até a morte, não era todo cristão que negava, e não é de hoje que os cristãos também tinha aquele negócio de assim, esfriar na fé e deixar. O cara está com raiva de mim, me denunciou dizendo que eu sou cristão. Só que eu não sigo mais a Jesus, estou afastado da igreja há uns 10 anos. Então não dá para tratar todo mundo igual. Mas ainda tem aquela questão de eu não sou nem cristão, mas o Renato está de olho no meu terreno, não vendi o meu terreno, ele me denunciou, entendeu como é o negócio? Então, aí vamos lá, no exame das denúncias contra os cristãos, querido Plínio, tomaste o caminho acertado. Não cabe regra dura e inflexível na aplicação universal. Eles não devem ser perseguidos, mas se surgirem denúncias procedentes, aplique-se o castigo, com a ressalva de que, se alguém nega ser cristão e, mediante a adoração dos deuses, demonstra não o ser atualmente, deve ser perdoado em recompensa de sua emenda, por mais que o acusem suspeitas relativas ao passado. Panfletos anônimos não merecem atenção em nenhum caso. Eles constituem um mal precedente e não condizem com os nossos tempos. Viu? Então você percebe que Trajano não gosta desse negócio de fake news. É que nem, por exemplo, você recebe aquele áudio no WhatsApp. Gente, cuidado, na terça-feira vai acontecer não sei o que lá. Aí você pergunta, quem mandou? De onde mandou? Para quem mandou? Por que mandou? Então, eu nem passo para frente. Assim, geralmente, tem uma notícia, a pessoa pode ter feito algum tipo de edição. Então eu vou lá no Google, digito o assunto, e aí alguma coisa vai aparecer. Ou vai aparecer a notícia em outros veículos de comunicação, ou vai aparecer alguém dizendo que aquilo ali é fake news, mas vai aparecer alguma coisa. E ainda assim eu tenho minha ressalva de passar para frente. Por quê? Porque a mídia não é imparcial. Então você vai ver mídia que Bolsonaro é um anjo, você vai ver mídia que Bolsonaro é um demônio, você vai ver mídia que Lula é um safado, você vai ver mídia que Lula é um herói. Você vai ver mídia que vai dizer, né, que o bandido, né, ele é um cidadão, né, que está com guarda-chuva, né? Aí você vai ver, por exemplo, situação em que o indivíduo, né, ele é um suspeito, né, que está pulando com um fuzil nas costas. Então, ou seja, você vai ver várias e várias situações. Você vai ver, por exemplo, o episódio, né, em que um adolescente de 18 anos vai e mata pessoas a facada. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, perdão gente se eu pareço desencantado com a vida, mas numa boa eu não acredito em mais nada, nem em mim eu acredito, porque até eu vacilo comigo, não, de coração, não acredito mesmo, e assim, por exemplo, o que eu acredito? Eu até acredito na intenção boa da pessoa, mas na natureza dela eu não acredito não, entende? Então assim, de coração, assim, eu até acredito que a pessoa está com boa intenção, aquela coisa todinha, mas assim, eu não acredito. Por quê? Porque você vai vendo tanta coisa, sabe? E aí, por exemplo, você percebe que Trajano está ligado, nesses tempos, ou em nosso tempo, estamos no novo tempo, certo? Olha como é que o cara dá, no tempo que a gente vive não dá mais para viver desse jeito. Então é o seguinte, mesmo que tenham falado, fala para ele adorar os ídolos, fala para ele adorar os deuses, fala para ele, ídolos não, né, porque na compreensão dele, fala para ele adorar os deuses,
fala para ele adorar o imperador, e fala para ele negar Jesus, amaldiçoar Jesus. Resolveu a parada? Vida que segue, ou seja, era só fazer isso e o cara está liberado. Não é que nem, por exemplo, você roubou isso? Não, aí fica, não, é o seguinte, você nega ou não nega? Essa é a questão. Então era só passar por isso, entende? E aí, a gente, por exemplo, vai observar essas respostas. Pastor, Oi. ainda ficamos naquela situação, o cara que negou, eu neguei, a Patrícia ficou, o cara negou, cara. Aí quando sai da presença do homem, chega e Patrícia, nem te conheço, pata de mim, Santana. Mas ou seja, você percebe... Como é que fica esse cara no meio dessa comunidade? Mas você percebe que assim, a questão, né, a questão do cristão naquele tempo, era o quê? Era só você tomar uma decisão, era só você dizer, era só você fazer isso, entende? Você podia contar com a consideração daquela comunidade de gente ferrada, lascada, ou você ficaria bem com a sociedade. Aí é onde fica o problema da situação, né? Que assim, você como cristão, você é desafiado a fazer o que é certo, e não a fechar com panela. E aí qual é o problema? Todo mundo quer você para a própria panela, e nisso que você não entra na panela, você já é visto como inimigo. Aí o que você faz? Você acaba fechando para você não ter problema. Só que essa turma aqui era o seguinte: não, a gente vai continuar com a nossa fé. O Cristo, quando foi crucificado, ou o cara liberal, não liberal, assim, libera a população contra ele, já perde o gabarito dele, da escada, perdeu o emprego, ou então ele quer o quê? Ficar na posição social. Exatamente. Está bem de situação. O caso é que assim, Pilatos pelo menos não era cristão, só que nesse caso, por exemplo, fica a consciência pesada. Eu vou negar o meu Salvador, eu vou negar tudo que eu vivi, eu vou negar a minha fé. Só que em contrapartida, o cara vai me cortar vivo, ele vai me vestir com pele de animal para ser devorado por um cachorro, entende? Aí você olha, imagina como é que deve, pensa na cena, né? Pensa na cena o seguinte, né? Você tem a sua filha, a sua mãe, a sua esposa, diaconisa, sendo levada para ser torturada por soldados romanos. Imagina você saber que é o seguinte, era só você negar a fé, cara. Pensa na cena. Aí hoje eu deixo de ir para a igreja, que o pastor me deu bom dia. Ai, vou chegar na coceira, né? E peço só desculpa pessoal do Facebook que está comentando, não dá para eu responder agora, porque no outro seminário eu tenho alguém que pega o celular para mim, e eu não tenho como ler aqui agora, tá? Mas assim, é porque a coisa tá dando interação, só que eu não estou podendo. E aí, e é bom até explicar também, né, que assim, que o pessoal, né, o pessoal do YouTube talvez não entenda, eu estou no Facebook gravando e depois que eu passo para o YouTube. Então, a gente, por exemplo, viu aqui a situação, né, de Plínio Jovem, a gente viu a resposta de Trajano, e a gente agora já está indo para um texto, né, de Justino. Vocês lembram quando eu falei sobre apologista? Você quer? Então obrigado. Então tá beleza. Então deixa eu ver aqui. Espera aí. Bem, eu estou vendo aqui Leandro Monteiro, né? Bateu palma, valeu. Marcos Vinícius, boa noite, pastor Roberlan Julião, queridos irmãos. Pastor, qual a interpretação que se dá a Mateus 10, 22? Deixa eu ver aqui, Mateus. Só um instantinho, tá, gente? Eu acho que até essa interação ela ajuda a gente. Então deixa eu olhar aqui. Ele é de lá de São Gonçalo, acredita? Mateus, o que é internet, né, gente? Eu fico pensando se Paulo tivesse o que a gente tem. O homem sem nada era uma máquina, né? E aproveitava quando estava preso para escrever. A minha referência é ele, gente. Olha, que tanto que o pastor faz vídeo. Pô, se Paulo tivesse a minha oportunidade, eu nem sei o que ele estava fazendo, estava até voando. Mas aí nisso, deixa eu ver, Mateus 10,
22, deixa eu olhar aqui. Opa! E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem, ele já pediu para eu não falar mal do município dele. Bem, São Gonçalo, né, cada um conhece a situação de São Gonçalo, né, sai no jornal. São Gonçalo é tipo Vila Pauline, né, todo mundo ouve falar, cada um na sua história, certo? Isso. Vigário Geral já foi famoso, agora não é mais não. Mas aí, voltando para cá, né, o Rio de Janeiro, né, então, a respeito desse assunto, né? E não dá nem para você fingir que você não é do Rio de Janeiro quando vai para outro estado, por causa do chiado quando você fala, né? Mas, brincadeiras à parte, o que eu interpreto aqui de odiados sereis, na parte do odiados sereis por causa do meu nome, tem a ver primeiro com o quê? Bem, o mundo odiou Jesus. Se você está seguindo Jesus, filho, você está caminhando para a cruz. Antes da glória tem a cruz. Antes da cruz tem o bofetão. Antes do bofetão tem as pessoas criticando, murmurando, ameaçando, um monte de situação. Então não tem como você ser um seguidor de Jesus e não passar pelo caminho que ele passou. Que não sei se dá para perceber. Qual é o problema da geração de crentes de hoje? A pregação que a gente faz para as pessoas é o quê? Vem para cá e para de sofrer, você vai vencer, vai dar tudo certo. O crente, né, por exemplo, o crente neopentecostal, às vezes ele é tentado a ver o pastor como o patrão dele, e o crente tradicional, ele é meio treinado a ver o pastor como empregado dele. E aí essa mentalidade pós-moderna, mercantilista, mercadológica, em que a gente trata, né, frequentar a igreja, frequentar os templos, como quem vai ao cinema, como quem vai ao parque, né? Em que temos o super-homem santo assalariado, se ele pregar o que eu não gosto, eu corto o pagamento dele, né? Essas coisas todinhas. Ou então, não, eu vou obedecer, porque quem se rebela contra o pastor, o diabo aparece debaixo da minha cama, né? Assim, essas questões, né, que acontecem com a gente, infelizmente, acaba virando uma caricatura do segmento cristão, certo? Então, é uma situação que, assim, quando vier uma perseguição, que eu acho que vem, né? Porque a perseguição da gente hoje é uma perseguição tolerável, né? Porque o quê? Por exemplo, eu cresci vendo evangélico na televisão da seguinte forma: ou é malandro ou é doido. Novela, por exemplo, tinha uma novela, acho que Barriga de Aluguel, é essa mesmo, né? Que o pai da garota, ele era uma caricatura de evangélico, parecia meio que testemunha de Jeová, neopentecostal, se vestia de preto, era uma caricatura. O cara era doido. Teve uma outra, até que o Bispo Macedo proibiu os crentes da Universal de assistir a série Decadência, com Edson Celulari, né? Aí o que acontece? O pastor era um malandro, entende? Ou seja, dificilmente você vê um negócio sério sobre o evangélico. Então, eu cresci vendo isso. Ou o evangélico é doido ou ele é malandro. Aí, por exemplo, uma mulher crente, que tem aqueles pudores de mulher crente, tem uma sexualidade reprimida, tá dando para entender? Ou seja, não, ela não é santinha não, ela é uma pervertida, entende? Mas que ela se reprime e fica acusando os outros. Então, assim, essas coisas, sabe, que assim, eu cresci vendo isso, certo? E aí, eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, a novela Roque Santeiro, tinha a Santinha, né? A Santinha era uma mulher piedosa, né? Uma beata, aquela coisa todinha, mas assim, aquela ali, né? Na Tieta tinha a tal da Senira, né? Então, assim, eu estou misturando o evangélico, o católico, todo mundo. Então você percebe que assim, o que é cristão é mais ou menos visto assim. Agora, quando eu vi a novela, né, dos árabes, Inshallah, não sei o que lá, pô, cara, parecia que era a melhor coisa do mundo ser muçulmano. Até as irmãs começaram a ir de saião no pé nessa novela. Foi sinistro, entende? Novela de cigano, pô, tranquilo. Agora, evangélico, rapaz. Então, assim, é um tipo de crítica que a gente recebe que dá para segurar a onda, mas querendo ou não, é algo que está acontecendo, né? Aí, por exemplo, e parece que se você tentar muito se defender, fica pior. Entende? É um negócio mais ou menos assim. Então eu entendo que é normal que isso aconteça. E detalhe, a gente tem muito modinha.
Então, assim, o cara ele fala o que está no status quo. Todo mundo está falando, e o que eu faço? Eu pego o meu academicismo, eu pego o meu conhecimento, a minha bagagem teológica, para dizer o negócio como um representante do espírito desse tempo. E não necessariamente o seguinte, peraí, o que os primeiros cristãos defendiam? Porque eles estão mais perto dos textos neotestamentários do que eu. Então, qual é a convicção de lá para cá, do bastão que passaram para nós? Né? Então, é uma situação. Aí, eu fiquei no odiado, certo? Aí fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui, obviamente, que assim, se eu tivesse uma linha mais pentecostal, eu diria que aquele que for fiel até o momento da sua morte, que tendo que morrer, esse aí, a gente tem certeza que ele está salvo. Só que, como bom batista que sou, né, eu acredito que o salvo, ele vai perseverar. E se ele tiver um tombo ou uma recaída, ele ainda vai se arrepender. E ele se arrependendo, Deus vai perdoar, porque a nossa salvação não é pelo mérito, mas é pela graça. Então, pelo menos assim, essa é a minha resposta. Não sei se o Marcos Vinícius ainda está aí, mas essa é a minha convicção. E aí, observa bem, lembra quando eu falei eu batista? Porque a Bíblia não está presa a um sistema teológico, ela não está presa a uma confissão denominacional. A mesma Bíblia que fala da segurança da salvação, fala para você ficar com o olho no peixe e outro no gato. É a mesma Bíblia. A mesma Bíblia que fala que Deus escolheu você antes da fundação do mundo, é a Bíblia que fala que você tem que perseverar. Entende? A mesma Bíblia que fala, né, sobre você receber Jesus, fala sobre não foi você que escolheu, mas Ele que escolheu você. Entende? A Bíblia não está preocupada com os nossos sistemas. A gente que cria sistema para a nossa cabeça não pirar. É tipo as harmonias do Evangelho. Você tenta fazer uma harmonia de todos os Evangelhos para dizer que tudo aconteceu ali linearmente. Os Evangelhos não estão nem aí para esse negócio. Entende? Percebe? Se a gente não tiver essa noção de que a gente cria sistemas para entender melhor, logicamente, não sei se vocês lembram que eu falei na semana passada sobre metáfora e metafísica. Sim. A gente tinha uma interpretação bíblica no passado metafórica. Então você vê que Jerusalém eu queria ser como uma galinha que abriga os pintinhos e tudo e tal. Aí depois Deus é um espírito perfeitamente bom. Então assim, a gente já começa a criar toda uma série de argumentos para ficar dentro da lógica, dentro da coerência, para ficar de acordo com a filosofia grega que influenciou o pensamento dos pais da igreja, por exemplo, e influenciou o pensamento, né, dos cristãos dos primeiros séculos, entende? E isso, querendo ou não, foi diferente dos cristãos do período apostólico e do próprio período de Jesus. Por quê? Porque eles antes não tinham que dialogar com a filosofia grega, mas os pais e os posteriores precisavam. Por quê? Porque a religião cristã estava sendo tratada como superstição. Então eles tinham que dar um ar de razão. Tá entendendo? Eles tinham que dar um ar de razão para que não parecesse que eles eram supersticiosos, mágicos e coisas do tipo. Percebe que eu tenho o meu lugar teológico de fala. Então, olha como é legal. Eu assumo que eu tenho, em vez de eu ficar dizendo que eu estou com a verdade, entende? E o outro está com erro. E eu percebo que é o seguinte: o pessoal fala de um jeito que assim, olha, eu tenho a força. E aí ferrou, cara. Aí ferrou, né? Então, pegando aqui, né, a gente, por exemplo, respondi aqui a parte, deixa eu ver aqui, a parte relacionada ao que ele falou. O imperador Trajano foi um gestor que expandiu o território romano, complementou obras públicas e políticas sociais. Talvez isso explique sua postura mais tênue em relação aos cristãos. Sim, e é bom lembrar que a gente está num período aqui mais de interdição do que necessariamente uma perseguição agressiva. A gente está num momento em que, se lembra, Nero foi uma coisa esporádica. No caso de Plínio, já é uma questão seguinte: olha, a gente não vai sair por aí perseguindo, mas se vier a denúncia,
Por quê? Porque não pode desestabilizar o governo, não pode desestabilizar o Estado. E esses caras trazem perturbação. Por quê? Porque lembra que eu falei? O cristão, ele pode ser, né, a alma mais dócil, ou ele pode ser o pior dos insurgentes. Por causa da sua lealdade a Cristo, ele vai obedecer à autoridade, mas também por causa da sua lealdade a Cristo, ele pode bater de frente com a autoridade. Entende como é que é o negócio? Então assim, a sua lealdade primeiro é a Cristo, então logo o cristianismo acabava sendo o quê? Um problema para Roma, certo? Além de para outras religiões, mas Roma, lembra, queria viver sobre aquela pax, né, de modo que está todo mundo debaixo do guarda-chuva, certo? Então, seguindo aqui, não fala mal do meu município, não falei, só dei uma risada. E aqui o exemplo do apóstolo Pedro é a afirmação de que, ainda que vacilemos, ele não nos abandonará. E isso é fantástico, né? Porque Pedro pisou na bola, pecou, mas, né, teve lugar de volta. Então a gente fechou aqui a parte de Plínio e a parte de Trajano.